Eu te amei desde o momento em que te vi. Eu te amei por séculos, nestes poucos dias que passamos juntos na Terra. Agora que minha vida se encontra por instantes, amo-te em cada momento, por uma existência inteira. Bom, gente, é com esse trecho de um livro chamado Lucíola, do autor José de Alencar, que a gente começa a aula de hoje falando sobre prosa romântica. E só para lembrar para vocês que essa finalmente é a nossa última aula de romantismo, né? Semana que vem a gente já começa falando sobre realismo. Então espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode falar comigo. E acho que é isso, né? Vamos pra aula? Bom, gente, vamos começar falando hoje sobre as características gerais da nossa prosa romântica, tá? Então, eu preciso lembrar a vocês que a primeira publicação desses romances foram feitos na forma de folhetim. Então, como é que era isso? Você tinha um capítulo do livro sendo publicado junto com o jornal, e esse capítulo vinha ou diariamente, ou então uma vez por semana. E isso vai trazer algumas características interessantes, né? Por exemplo, o fato de você ter essa publicação segmentada dá ao autor uma certa liberdade para ir modificando a história à medida em que o público leitor vai dando um feedback. Então, se o público, por exemplo, começasse a gostar mais de um personagem que não tinha tanto destaque na obra, o fato dessa publicação ser segmentada dá ao autor a possibilidade de ir modificando essa história e dar um destaque maior para o coadjuvante, que o público está gostando mais. Se o público começasse a se identificar com o vilão e querer que o vilão tivesse um final feliz, aí o autor ele tinha a possibilidade de fazer um arco de redenção para aquele personagem e, por exemplo, tinha um vilão na história e aí o pessoal começou a se identificar e o autor quer modificar a história. Ele pode criar um novo personagem, fazer o vilão se apaixonar por aquele personagem e aí o vilão ele percebe todas as coisas que ele fez de errado, se arrepende de tudo que ele fez e se torna uma nova criatura depois que ele encontrou o amor. Tudo isso justamente para deixar o público leitor feliz. E assim eles conseguirem vender mais folhetins. Outra coisa interessante é que os autores, né, pela primeira vez, vão conseguir ganhar dinheiro vendendo literatura. Então, quanto mais capítulos a história tivesse, quanto mais extensa a história fosse, mais dinheiro os caras iam ganhar. Então, pessoal, a encheção de linguiça vai ser muito grande aqui, né? Por isso, é um dos motivos pelos quais essas obras vão ter muitas descrições, para encher linguiça. Porque se eu fizesse um capítulo inteiro fazendo descrição de um certo ambiente, o pessoal ia querer continuar comprando os folhetins para saber o que ia acontecer no final da história. Então, quanto mais eu fosse enrolando, né, mais folhetins eu ia ganhando, mais folhetins eu ia vendendo, perdão, e mais dinheiro eu ia ganhando. Né? Então, a encheção de linguiça vai ser muito grande. Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês é no livro Guarani, em que, bom, a gente sabe que José de Alencar, né, ele é conhecido pelos seus livros bastante descritivos, né? E tem um livro em específico chamado Guarani, deste autor, que existe um capítulo em específico em que ele passa o capítulo inteiro, pessoal, descrevendo uma parede da casa de um personagem do livro. Percebe? Como é interessante essa questão da descrição, né? Justamente para eles irem enchendo linguiça e irem ganhando mais dinheiro com isso. Outro ponto interessante, né, que a gente pode falar sobre a prosa romântica é que você vai ter a valorização cultural, ideológica dos costumes da burguesia. A gente nunca pode esquecer que o romantismo ele é a arte da burguesia em ascensão. Então, obviamente, a gente vai ter um destaque maior para essa classe social, falando ali dos seus costumes, do que o pessoal gostava de fazer, dos seus lazeres, dos seus valores, das suas ideologias, né? Então, as qualidades dessa classe social vão ser bastante exaltadas aqui nessa escola literária. Você vai ter também a questão da idealização do herói. Então, o mocinho ou a mocinha vão ser aquelas criaturas perfeitas, né, que não tem defeito nenhum, que não fazem nada de errado, que são sempre perfeitos, que não, nem cogitam, nem nada de errado passa pela cabeça deles. São seres completamente perfeitos e que sempre vão estar ali do lado do bem, sempre vão fazer coisa do bem, por mais que
o vilão massacre o mocinho nunca vai fazer o mal, nunca vai sequer cogitar fazer nada de errado. O maniqueísmo também vai ser uma característica de bastante destaque desse período. Então, essa dualidade entre o bem e o mal, né? Sempre vai ter essa briga entre as pessoas do bem e o vilão que é do mal. E o bem, no final, sempre vai vencer, porque aqui é só aquela história clichêzinha, né? O mocinho que se apaixona pela mocinha, tem o vilão ali querendo causar o inferno na vida deles dois, mas no final o bem sempre vai vencer e o mocinho vai ficar com a mocinha no final e todo mundo vai ser feliz para sempre. Outra característica que eu posso citar aqui para vocês é a questão do nacionalismo, né, pessoal? Temos que ter em mente que o contexto histórico desse período, que eu já falei para vocês na primeira aula sobre romantismo, você tem o Brasil passando por um processo de independência e a necessidade de você criar uma identificação nacional nas pessoas que moram aqui naquele período, que moravam no Brasil naquele período. Então, tinha-se essa ideia, né, de você elevar a nação, de valorizar a natureza, de valorizar o povo que morava ali, para criar essa identificação nacional, para que as pessoas batessem o olho e dissessem, não, isso aqui é o meu país, vamos defender, e é isso aqui, é Brasil, é nós e tal. Vamos nessa. Outra característica que a gente pode citar é o amor como redenção, né? Então, muitos livros aqui desse período, por exemplo, o vilão, ele vai ter o arco de redenção dele por meio do amor. Então, seja um amor por um amor de um homem por uma mulher, seja de uma filha com o pai, seja de uma mãe com o filho, e por aí vai. O amor sempre vai gerar esse arco de redenção aí dos personagens, geralmente de caráter de índole ruim. Uma outra característica também bastante interessante desse período, pessoal, é a questão que o narrador ele vai tentar estabelecer um diálogo com a pessoa que está lendo o livro. Então, vai fazer uma chamada tipo amigo, não sei o que, como se fosse uma espécie de confidência, né? Para gerar essa identificação, para que a pessoa que estivesse lendo pudesse bater o olho naquela história, se identificar com a mocinha e dissesse, nossa, será que isso algum dia vai acontecer na minha vida? Né? Porque você já tem um cenário, você tem todo um background que faz a identificação com o personagem. Então, você tem cenários brasileiros aparecendo, eu vou falar isso aqui mais lá pra frente. Você tem cultura, ideologias, valores, costumes daquela classe social que é o público-alvo, que é a burguesia. Então, você tem um burguês lendo uma história sobre burguês. Então, isso já vai gerar uma identificação. E o fato de você ter o autor, né, o narrador da história, chamando o leitor de amigo, ou falando como se estivesse mandando uma carta para algum parente e a pessoa estivesse lendo, ela entende aquilo como um tom de confidência. É mais fácil do leitor se identificar. E assim, com essa identificação, isso vai gerar uma curiosidade de continuar com a história. Né? E novamente a gente volta para aquela questão que eu falei mais anteriormente. Quanto mais o leitor se identificasse, mais ávido ele ficava pela leitura, mais folhetins ele vendia, mais dinheiro o autor ganhava. E essa questão de você gerar uma identificação no público leitor, né, para poder conseguir ter sucesso nos seus livros, vai ser uma coisa tão visada, né, e tão buscada pelos autores que vai criar uma espécie de fórmula romântica. Então, as prosas desse período vão ter basicamente a mesma estrutura. Então, o que são três coisas, né? Para você gerar cada vez mais identificação do público leitor e isso garantir o sucesso do seu livro. Então, o que você vai fazer? Você ia pegar a estrutura base do romance romântico europeu, que é o seguinte. A estrutura de folhetim ela é dividida em três fases, digamos assim. Você tem a fase da harmonia, que é quando vai acontecer ali a apresentação dos personagens, ou você vai conhecer ali os personagens principais, né? A sociedade está tranquila, está todo mundo em paz, está tudo numa boa, está tudo numa nice. Né? É uma fase de ordenação social burguesa. Já a segunda fase vai ser uma fase de desarmonia. Então, alguma coisa vai acontecer que vai abalar as estruturas daquela sociedade. Então, um conflito vai acontecer, alguém vai aparecer morto, alguém vai ser sequestrado, alguém vai aparecer grávida, vai ter alguma traição, algum plano ali maquiavélico que o vilão vai estar tramando. Então, alguma coisa vai acontecer
que vai tirar aquela harmonia que estava inicialmente, né? Uma fase de desordem, uma fase de crise da sociedade burguesa. E a terceira fase vai ser uma fase de harmonia final. Então você vai ter a resolução do conflito, vai ter uma explicação ali do que foi que aconteceu, o vilão vai ser desmascarado e vai se estabelecer uma felicidade definida ali na sociedade burguesa com o triunfo dos valores burgueses, tá? Então você pega essa estrutura de folhetim do romance romântico europeu, você junta a cenários brasileiros que são de fácil identificação do leitor. Então, inicialmente vai começar ali com a cidade do Rio de Janeiro e posteriormente esses cenários brasileiros vão se expandir para outras cidades e para outras regiões do Brasil. Mas inicialmente os primeiros romances vão acontecer ali na cidade do Rio de Janeiro. E associado a isso você vai colocar os valores burgueses, a cultura burguesa, né? Então, tudo voltado ali para aquele público-alvo. E isso, pessoal, ia garantir o sucesso do seu livro naquela época. Era dito e feito. Você bastava fazer essas 3 características aqui que o livro vendia, assim, loucamente. Então, gente, já deu para perceber, né, que a estrutura, base, assim, o esqueleto da história dos livros dessa época vão ser relativamente ali os mesmos, né? A gente não vai ter muita novidade em relação a isso. O que é interessante é que de toda a obra, de todas as obras, na verdade, que foram produzidas nesse período, é possível a gente classificar, fazer uma classificação geral da temática, né? Então, basicamente, são 4 classificações. Nós vamos ter romances históricos, nós vamos ter romances urbanos, romances indianistas e romances regionalistas. Falando agora um pouquinho sobre cada um. Nos romances históricos, pessoal, nós vamos falar sobre a raiz, o processo de formação do Brasil. Então, vai voltar aquela característica, né, de nacionalismo, né, vai voltar aquela característica de você tentar gerar uma identificação na nação por meio do público-alvo, se identificando com o autor, se identificando com a narração, se identificando com a obra de uma maneira geral, né? Então, você vai ter uma inspiração ali no passado, um clima de época, tendo ali como base, né, como plano de fundo, os eventos históricos que aconteceram aqui no Brasil, né? Revoluções, eventos particulares daqui da nação, tá bem? E nos romances urbanos a gente já vai ver mais sobre a vida da burguesia, né? Então, o romance urbano ele também pode ser chamado de romance de costumes, tá? E você vai ver ali sobre a vida da corte, o luxo da burguesia, né? Os costumes da sociedade burguesa de um modo geral. Em relação aos romances indianistas, a gente vai ter a elevação do índio como herói nacional, assim como foi feito na primeira geração do romantismo, tá? Na parte da poesia, que a gente falou no primeiro vídeo sobre romantismo. Então, o índio vai ser a marca nativista, né? Vai ser o herói nacional. Já nos romances regionalistas, a gente também vai ter esse caráter de nacionalidade, só que o intuito não vai ser como nos romances históricos de você falar sobre eventos em específicos, revoluções e coisas desse tipo. Os romances regionalistas vão ter o intuito de mostrar as particularidades e as culturas de cada região que compõe essa nação macro que é a nacionalidade brasileira. Tá? Então, os costumes registrados, né, das diversas regiões do Brasil. Então, gente, já falamos sobre as características gerais da prosa romântica e agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada autor. Eu trouxe aqui para vocês os autores que foram destacados pela apostila de vocês e a gente vai falar sobre cada autor, as características principais daquele autor ou então, né, a importância da sua obra. Olha só, vamos começar com Joaquim Manuel de Macedo, tá? Ele escreveu 18 romances, sendo que 2 são de destaque, que é A Luneta Mágica e A Moreninha. Sendo que A Moreninha vai ser a obra-prima dele, tá? Por quê? Porque vai marcar o início da prosa romântica aqui no Brasil. Vai ser o primeiro romance romântico com qualidade literária suficiente ali para conseguir ganhar sucesso com o público leitor, né? Vai despertar o gosto por esse romance, a estrutura de folhetim do romance romântico europeu,
associado com cenários brasileiros, então aquela fórmula romântica que a gente comentou nos slides passados. E isso vai ser muito importante porque vai abrir portas, né, pessoal, para uma produção gigantesca, muito vasta de folhetins que vão ser escritos pelos autores brasileiros da época. E só para finalizar, esse livro, ele é um livro narrativo de caráter urbano, tá bem? Um romance urbano ou romance de costumes. Falando um pouquinho sobre José de Alencar. Gente, esse cara vai ser o principal prosador do romantismo brasileiro, a gente não tem nem o que contra-argumentar em relação a isso. Ele vai deixar um legado extremamente vasto para a nossa literatura brasileira. Então, olha só para vocês terem uma noção. O cara ele vai escrever 20 romances, tendo 2 obras-primas, que vai ser Iracema e Senhora. Além disso, ele vai escrever 6 peças de teatro, diversas crônicas, artigos de jornais, discursos, pareceres políticos. Ele vai chegar a escrever uma pequena autobiografia que ele vai intitular de Como e Por que Sou Romancista. Ele escreve um poema épico chamado Os Filhos de Tupã, só que já foi próximo ali da morte dele, então o poema ele ficou inacabado. E além disso, ele vai ter algumas polêmicas aí no mundo literário e no mundo político, né? Vai ter algumas desavenças aí com alguns autores e com algumas figuras políticas da época. Outra característica interessante sobre José de Alencar é que ele vai escrever o que a gente chama de tríades alencarinas. Então, são 3 livros de destaque abordando 3 das 4 principais temáticas classificadas no romantismo. Então, ele vai ter tríades urbanas, tríades indianistas e tríade regionalista. Na regionalista, os livros que participam da tríade é o Gaúcho, o Sertanejo e Tio. Na tríade urbana vai ser Lucíola, Senhora e Diva. E na tríade indianista temos o Birajara, Iracema e o Guarani. E uma característica interessante sobre essa tríade indianista é que nós vamos ver o processo de contato do índio com o colonizador. Então percebam que no livro Birajara, o índio ele vai ser retratado no seu estado puro, sem ter sido tocado pela civilização, sem ter tido contato ali, muito a fundo com o colonizador. Quando passamos para o livro Iracema, nós vamos ter ali o retrato do primeiro contato do índio com o colonizador na figura ali da Iracema e do Martim Soares Moreno, tendo como plano de fundo aí a lenda sobre a fundação do Ceará. Quando a gente passa para o Guarani, nós já vamos ter o índio vivendo entre os colonizadores, misturando ali a sua cultura com a cultura dos colonizadores. Tanto que o Peri, ele é um índio, mas todas as características acerca do caráter desse índio pode ser comparada, por exemplo, com o caráter do personagem clássico do herói medieval europeu. Então, a gente percebe essa mistura, né, esse processo de, se a gente esticar um pouquinho a baladeira, a gente pode chamar até de processo de aculturação, de mistura ali da cultura do indígena com a cultura do colonizador. Em relação ao romance histórico de José de Alencar, nós temos como destaque o livro chamado As Minas de Prata, que vai ser o primeiro romance histórico brasileiro que vai retratar o início do ciclo de exploração dos metais e vai ter ali como plano de fundo a Guerra dos Mascates. Gente, José de Alencar ele tinha um projeto nacionalista, né? Que ele queria mostrar o Brasil tanto no seu aspecto geográfico quanto no seu aspecto histórico. Então, o que ele tinha em mente? Ele queria fazer um livro, um romance para cada região do país, para mostrar toda essa diversidade cultural que o nosso Brasil tem, né? E enaltecer a nossa terra a partir dessa diversidade cultural. Só que, infelizmente, ele acabou não concluindo esse projeto, e a gente ficou com as obras de destaque dele, né, da tríade regionalista, que são o Gaúcho, o Sertanejo e Tio. Destaque, a característica principal da obra de José de Alencar, a gente pode citar que são, de fato, as questões das descrições, né? Então, quem nunca ouviu falar naquele termo, descrições alencarinas, né?
Então, o cara, ele era, assim, o mestre em fazer descrições sobre objetos. E, como eu já falei para vocês, por exemplo, a gente tem no livro Guarani um capítulo inteiro destinado a fazer a descrição sobre uma parede da casa de Dom Antônio de Maris. Então, descrições bastante detalhadas sobre objetos, sobre lugares, enfim. Ele tinha uma idealização permanente da realidade, né? Então, a sociedade descrita por José de Alencar não tem defeitos, os defeitos são postos ali para debaixo do tapete, né? E são dados destaques para as qualidades daquelas classes sociais. Tem-se uma valorização da natureza, uma exaltação da natureza também como uma forma de nacionalismo, né? Então, ele vai fazer uma tentativa de criar uma linguagem brasileira, né? Então, ele vai tentar criar essa linguagem brasileira também como uma forma de identificação nacional. Só que ele vai pecar porque ele vai utilizar uma linguagem muito, muito formal, né? Então, ele vai utilizar uma linguagem correta, extremamente formal, independente da classe social daquele personagem. Então, por exemplo, se ele estivesse retratando um personagem de classe social baixa, por mais que aquele personagem não tivesse tido acesso a uma educação, ele ia falar de uma maneira correta, o português bem formal, e isso a gente considera uma espécie de pecado, né, digamos assim, em relação à literatura, porque quando você está escrevendo sobre um personagem, você tem que fazer jus, de fato, à realidade daquele personagem. Mas, como ele tinha uma idealização permanente da realidade, tem-se essa questão aí, né, da linguagem formal independente da classe social do personagem. Falando agora sobre outros dois autores, tá bem? Bernardo Guimarães e Visconde de Tuné. Eu trouxe Bernardo Guimarães aqui para a gente comentar sobre uma característica específica do romantismo, que a gente vai ter uma idealização da sociedade, né, pessoal? Os defeitos das classes sociais vão ficar ali debaixo do tapete, a gente não vai ter uma problematização de causas sociais, a gente não vai ter crítica social, os defeitos vão ser acobertados e só as qualidades vão ser mostradas. Então a gente tem uma idealização ali da sociedade. Por que eu trouxe Bernardo Guimarães para a gente comentar aqui? Porque no livro de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, publicado em 1875, nós vamos ter uma temática polêmica, né, que é a temática do abolicionismo. Só que por ser uma temática muito polêmica para a época, foi feito uma espécie de eufemização dessa temática. Então, falamos ali no livro sobre o processo de escravidão, sobre relatos ali, né, relatando ali a vida dos escravos, mas a gente vê que esse relato ele é bastante superficial, a gente não tem um relato assim bem cru do que realmente foi o processo de escravidão, os castigos corporais, as condições insalubres de sobrevida dos escravos, né? Como foi relatado, por exemplo, por Castro Alves, né? Nos poemas dele abolicionistas, como Vozes da África e Navio Negreiro. A gente não vai ter essa realidade nua e crua sendo exposta aqui no livro A Escrava Isaura. Vai ser bastante assim, superficial, né? A gente não vai ter essa realidade sendo jogada assim na cara do público leitor. E um dos eufemismos que vão acontecer aqui nesse livro é justamente o fato da personagem principal, que é a Isaura, ser uma escrava branca. Tanto que no livro ele chega a descrever, né, a personagem como uma mulher de tez de marfim. Então, essa questão que era para ser polêmica, né, foi amenizada de certa forma. Então, eu trouxe esse livro aí para a gente comentar um pouquinho sobre essa idealização, né, da sociedade e o fato de você acobertar os problemas, né, os defeitos das classes sociais e dos problemas sociais também. Outro autor que eu queria comentar com vocês aqui é Visconde de Tuné, né? Então, ele publicou um livro chamado Inocência, que vai retratar a realidade do Sudeste mato-grossense.
Então ele vai mostrar uma atenção, né, maior aos costumes e à fala regional, diferentemente do regionalismo relativamente superficial de José de Alencar. Tuné ele vai ter uma observação atenta aos costumes e à fala regional. Por que a gente se refere, né, como um regionalismo relativamente superficial de José de Alencar? Porque quando esse cara escreveu os romances regionalistas dele, né, ele não conhecia a região. Então ele estudou, fez pesquisa e tudo mais para poder escrever os livros, mas a gente sabe que é muito diferente você fazer um estudo social, né, sociológico de um povo, de um grupo, de uma cultura, e você de fato viver naquilo. Então, Tuné, ele conseguiu fazer uma descrição melhor da fala e dos costumes regionais do que José de Alencar. Então eu queria comentar isso com vocês. Além disso, né, Visconde de Tuné, ele vai fazer um detalhamento ali da paisagem, né, estrutura romântica com algumas características já realistas, mas predominantemente românticas, tá? Para finalizar nossa conversa aqui sobre os autores, a gente precisa falar desse senhor chamado Manuel Antônio de Almeida. Gente, ele vai ser um escritor de transição, certo? Entre o romantismo e o realismo. O único livro dele publicado, né, o único romance dele foi Memórias de um Sargento de Milícia, que vai ser o livro precursor do realismo, tá? É um romance de costumes, escrito em 1852, publicado, na verdade, em 1852. E, gente, como eu já falei, é um romance de transição, a gente vai ter características realistas, né? Como, por exemplo, a objetividade, crítica social. E, diferente dos outros autores do romantismo, não vai ser uma obra sobre os costumes da burguesia, mas sim sobre os costumes das classes baixas, dos subúrbios ali do Rio de Janeiro, do mendigo, do pobre. Vai ter briga, vai ter confusão, vai ter gente sendo presa, maior esculhambação. Então, vai ser muito diferente, né, do que os outros autores aqui do romantismo mostravam, que geralmente mostrava o quê? Aquela aristocracia, a alta burguesia, os costumes da sociedade burguesa. Nesse livro, a gente vai ter o malandro, né, o personagem ali, aquele cara que gosta de levar vantagem, que não curte muito trabalhar, né, aparecendo pela primeira vez na literatura, mostrando ali a malandragem do Rio de Janeiro, aquele personagem vadio, né? Então, percebam que é bastante diferente, né, dos outros livros. Então, não vai ter um tom dramático como os outros livros do romantismo, já vai ter um tom mais ali humorístico, né? Então, a gente vai ter o desmascaramento moral da sociedade. Vai mostrar ali hábitos e costumes das classes populares do século XIX, né? Então, gente, olha, o Manuel, né, Antônio de Almeida, ele tinha uma origem pobre, era órfão de pai, viveu ali no meio de classes sociais menos abastadas. Então, ele conheceu muito bem a vida e a realidade daquele povo. E com isso, ele vai descrever com uma excelência na sua obra, né? Então, personagens bem caricaturizados, né? Situações cômicas, um teor, um tom humorístico ali no seu livro, mas por ser um livro de transição, ele ainda apresenta uma estrutura ali similar à estrutura do romantismo, então o tempo histórico também está ali no romantismo, então a gente classifica como um romance pertencente ali à escola literária romantismo, mas tenho na cabeça que esse livro ele é um livro de transição, tá? Com muitas características que vão ser precursoras de características realistas. Tudo bem? Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode falar comigo. E a gente se vê no próximo vídeo.